Era uma vez, Júlia Lopes de Almeida. Era uma vez. Rio de Janeiro, Jacinto Ribeiro dos Santos, editor 82, Rua São José, 82.917, ao Dr. Manuel Murtinho Nobre. Por mim e pelos meus. Gratidão. Nem só os olhos da cara veem o que vai pelo mundo, há outra vista mais clara, há outro olhar mais profundo. Com esse olhar, menos lento, de olhos de mais atenção, vê mais longe o pensamento, vê mais fundo o coração. Filinto de Almeida. Era uma vez. Quando a princesa Edeltrudes nasceu, era tão pequenina, que poderia dormir à vontade dentro de um dos sapatinhos da rainha sua mãe. Mas o berço em que a meteram era muito lindo, todo de fios de ouro entrelaçados e grinaldinhas de folhagens e de rosas, simuladas por esmeraldas ou rubins. Com medo de que a sua fragilidade a matasse, bafejaram-na, a mimaram-na, rodearam-na dos mais extremados carinhos. E a princesinha resistiu, e foi crescendo cheia de vontades imperiosas. Era ainda muito tenrinha quando um dia a mãe, ao embalá-la com as suas próprias mãos cor de cera, deixou cair a cabeça sobre o peito e adormeceu. E assim como o berço deixou de oscilar, parou no peito da rainha o coração. Houve gritos, lamentos, correrias, mas a criança no meio das suas rendas não percebeu coisa alguma e nenhum estremecimento sacudiu a carnação rosada do seu corpinho rechonchudo. E desde então o rei viveu com medo de que à filha acontecesse o mesmo que acontecera à esposa, e jurou por isso não lhe dizer jamais na vida um não. Quando Edeltrudes começou a falar e a distinguir o que a rodeava, todos que via eram seus servos. O próprio pai fazia-se seu escravo, que a tua vontade seja feita, era o que respondiam a todos os seus caprichos. E ela cada vez os tinha de mais difícil realização. As damas da corte e as eiaies viviam num suplício, e o povo cá fora afirmava que a princesinha tinha nascido sem coração. Por isso a mãe lhe quisera dar o seu, sem o ter conseguido. Poderia haver nada mais triste do que uma menina sem coração. Todos os dias, mal abria os olhos, punha-se ela no seu leito a imaginar que tortura haveria de aplicar à primeira pessoa que lhe aparecesse, e a sua imaginação, exercitada nessa terrível espécie de jogo, encontrava sempre um meio original de exercer a maldade. Toda a gente no palácio tinha alcunhas, até aos próprios velhinhos ela tratava por tu e ordenava coisas difíceis e dolorosas. E o rei? O rei continuava a deixar que ela fizesse o que entendisse, todo embebido no seu amor paterno e na saudade da rainha, de mãos cor de cera e olhos cor de turquesa fluida. E no entanto ele era um homem forte, autoritário, que fazia tremer o assoalho da casa ao peso dos seus passos, e ajoelhar os súbditos ao som da sua voz, grossa como um trovão. A proporção que se fazia mulher, e a princesa, compreendendo que a atmosfera que a envolvia era feita de indiferença e desamor. Só no pai encontrava sinceridade. Os outros não lhe queriam bem, porque ninguém pode ter afeição a quem seja, como era a princesa, tão egoísta e tão mau. Quem espalha maldições não pode colher simpatias,
quem só produz o mal de quem poderá esperar o bem. Bem compreendia a princesa que a vida não era igual para todos, pois via às vezes dos altos torreões do seu castelo certas mulheres do povo beijarem na rua as crianças, enternecidamente. O beijo seria criado só para o uso da ralé. O próprio pai, quando a abraçava, apenas lhe roçava os lábios pela testa, receando talvez sufocá-la nas ondas argênteas das suas grandes barbas. E a princesa navegava assim na vida, como fora da vida, asterisco, 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 era já mulher feita e linda, quando uma tarde mandou selar o seu melhor cavalo e saiu a galopar pelas elamidas do parque. A ninguém era permitido acompanhá-la nos seus guiros de loucura, como ela mesma costumava dizer ao pai. Havia na solidão alguma coisa que a atraía, buscava inconscientemente a verdade que os cortesãos não lhe sabiam dizer. Asterisco, 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 nessa linda tarde cor de violeta, tão distraída estava a princesa que depois de ter saltado valados, pulado cercas, embarafustado por campos lavrados, meteu-se, já cansada, por uma longa estrada margeada de um lado por velhos muros de quintas e do outro por um riozinho sossegado. Uma nuvem cor-de-rosa flutuava num céu que era todo brandura, das moitas das ervinhas rasteiras subia um aroma de flores desconhecidas e da espessura dos pomares irrompeu um canto de ave antes nunca ouvido. Seria o rouxinol. O cavalo da princesa andava agora devagar, como se tivesse também ele entrado na harmonia plácida daquela hora divina. E Edeltrudes deixou que ele a levasse, sem mesmo saber para onde. E assim passou por duas lavadeiras que, de joelhos na areia, cantavam com alegria, batendo panos nas pedras. E a princesa, que não cantava nunca, perguntou de si para si, poder-se-á ser feliz sendo-se pobre. Como de propósito, uma das lavadeiras cantou mais alto, a felicidade da gente está na boa consciência. Mas quem faz caso do que dizem as lavadeiras, quando nas margens dos rios cantam por cantar? Só os poetas, que procuram em todas as vozes da natureza o segredo da vida para o pôr nos seus versos. Já as lavadeiras tinham ficado para trás, quando a princesa topou com um homem cultivando o campo. A enxada subia e descia, revolvendo a terra que cheirava bem. Já de um lado um pouco do terreno, afeiçoado pelo trabalhador, parecia mais bonito, pronto para receber a sementeira. E ela parou um instante a apreciar aquele movimento. Era a poesia do trabalho que lhe entrava pela alma sem que ela mesma a compreendesse. Eram os golpes daquela enxada que convertiam a terra em pão e em flores, o que quer dizer, que é das mãos dos homens rudes e humildes que depende a fartura da humanidade e a beleza do mundo. Mas a princesa não tinha espírito para agradecer àquele lavrador o conforto e o gozo que ele lhe dava. Asterisco, 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 assim foi indo, até reconhecer num muro baixinho de tijolo uma das partes laterais do asilo dos cegos da cidade. O casarão ficava lá ao fundo, branquejando entre árvores. Do alto do seu cavalo ela observou o jardim, de ruas largas, sem empecilhos, cobertas de areia fina. Sentiu-se logo curiosa de ver como andariam por ali os cegos, ao mesmo tempo que lamentava que, para a gente que não via,
gastasse o Estado tanto dinheiro, dando-lhe tão vasta e linda propriedade. Para exercício dos cegos não bastaria um terreno sem flores, nem árvores, nem gramados. Se fosse humanitária, perceberia a princesa que exatamente para cegos se devem cultivar as flores que tinham aroma, as árvores que dão sombra, as relvas que transformam o chão áspero na maciez veludosa dos tapetes. Olhava ainda a princesa para dentro do parque do asilo, quando viu aparecerem 3 cegos ao fundo de uma comprida rua de eucaliptos. Andavam com tamanho desembaraço que se diria que tinham os olhos nos pés, pois na cara bem ela via que não. Um tinha as pálpebras murchas, afundadas nas órbitas, o outro as pupilas cobertas por uma neblina branca, e o terceiro, mais incerto no andar, tateava o caminho com um bastãozinho de madeira verde. Asterisco, 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 dizia o mais velho, continuando a conversa que traziam de longe, é mesmo assim, a princesa Edeltrudes tanto mal faz aos outros, que dentro de pouco tempo a sua vida se converterá num verdadeiro inferno. Neste mundo, já o disse alguém, só há uma coisa que se não converte em sofrimento, é o bem que tivermos feito. Ora, se a princesa só pratica o mal, é claro que morrerá tolhida de remorsos. Chegou a ter pena. Coitadinha! A princesa tremeu de raiva, debruçada do seu cavalo, com o rosto transfigurado e o olhar em chamas. Mas, querendo ouvir mais, não deu nem um pio. Entretanto, disse o segundo cego, que era um rapazinho louro, o de olhos brancos, eu não tenho piedade dos que fazem sofrer, mas dos que sofrem. Ao que o terceiro cego, o do bastãozinho, acrescentou, pois deverias lamentá-la, porque ela desconhece a mais bela coisa da terra, que é o fazer benefícios e espalhar bondade. É egoísta e vaidosa, só louva o que lhe pertence, só gosta de quem a serve, não adora a natureza, nem admira ninguém, o seu coração é mais seco que uma pedra ao sol, disse um. A sua voz, que ordena sempre, desconhece a modulação doce do pedir, continuou o outro. E as suas mãos o formoso gesto de acariciar. Concluiu o terceiro. Hirta de espanto, a princesa quedou-se ainda ali por algum tempo, até que numa repentina furiosa voltou a galope para o castelo. Asterisco, 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 no seu largo leito de prata e de marfim, entre cortinas de brocado e sedosas cambraias, Edeltrudes passou a noite a cismar. Que suplício inventaria para castigar a insolência dos 3 cegos? Pelo vitral da ogiva o luar entrava, despejando-se em tonalidades místicas. Com os olhos pasmados na luz, ela distinguia as imagens reproduzidas na transparência do vidro. A que avultava era uma esguia figura feminina, de tranças de ouro escorridas pelos ombros e finas mãos estendidas, no gesto de semear esmolas pelo chão. E a seus pés as moedas se convertiam em rosas, lindas rosas que ressuscitavam ao luar numa vida misteriosa e divina. Mas ao adormecer a princesa tinha tomado a sua decisão, asterisco, asterisco, asterisco. No dia seguinte os guardas do rei solicitaram do asilo a presença dos 3 cegos no castelo real. Os pobres homens tremeram de medo, compreendendo a razão daquela ordem, e só se deixaram levar por não poderem desobedecer.
Na ânsia de os ver, a princesa mandara-os buscar num coche de altas rodas, para que não perdessem tempo em andar a pé, nem fugissem pelo caminho. Depois de subirem várias escadarias, e pisarem tapetes em corredores que parecia não terem fim, os guardas retiveram 2 cegos em uma antecâmara e introduziram o mais velho deles no enorme salão das 30 colunas, onde todas as damas e cavalheiros da corte se achavam já reunidos, ornamentados de joias e de plumas. Ao fundo, sentada num trono de veludo e ouro, com os cabelos negros enastrados de pérolas, a túnica de rendas presa à cintura por uma cadeia de pedrarias, os pés mimosos dentro de sandálias afiveladas com rubins, as mãos, rutilando de anéis, Edeltrudes refulgia como um astro. Reconhecendo no cego o mesmo homem que vira e ouvira na véspera, ela falou desta maneira, com palavras claras e espaçadas: eu, princesa deste reino, autorizada por El Rei, meu pai, incumbo-te de descer ao fundo do mar e vir narrar-me depois tudo que nele tiveres visto, desde a beira da praia até ao seu ponto mais fundo. Esperarei 3 dias pela resposta, se não a trouxeres a meu contento, mandar-te-ei enforcar no mais alto salgueiro do meu jardim. Lívido de susto, o pobre homem pôs as mãos em ar de súplica e murmurou: mas, senhora, eu sou cego. E quem poderá ir ao fundo do mar e voltar dele com vida? Não permito objeções. Gritou a princesa: fez o que ordenou, serás enforcado hoje mesmo. O cego foi retirado em braços pelos guardas. Um calafrio de horror percorreu toda a assembleia, mas ninguém ousou balbuciar nem uma só palavra. Entretanto, a princesa sorria. O segundo ceguinho trazia no rosto pálido de adolescente um vislumbre de esperança. A moça contemplou-o demoradamente. Depois disse: eu, princesa deste reino, autorizada por El Rei, meu pai, incumbo-te de viajar pelos espaços e vir contar-me depois, de viva voz, tudo que tiveres observado com os teus próprios olhos. Dou-te 3 dias para isso. Se não trouxeres uma resposta a meu contento, mandar-te-ei enforcar na mais alta acácia do meu jardim. O cego tremeu, como um vime à rajada do vento, e cairia se os guardas o não amparassem também. Quando o terceiro cego entrou na sala, a princesa contemplou-o de alto a baixo. Era um moço de ar altivo e corpo esbelto. Que mais desejas tu? Perguntou-lhe a princesa. Ver. Respondeu ele. Pois verás. Incumbo-te de percorrer as mais envias florestas do mundo e de me vais relatar todas as suas maravilhas. Dou-te 3 dias para isso. Se não me contares coisa que me agrade, mandar-te-ei enforcar no mais alto castanheiro do meu jardim. Ouviste bem? Ouvi, respondeu ele com voz firme. Para celebrar este caso tão interessante, a princesa mandou chamar as bailarinas do castelo e divertiu-se até a noite, dançando e vendo dançar. Asterisco, asterisco, asterisco. No dia seguinte, ainda era madrugada, e já a princesa saía para o jardim. Que iria ela fazer? Ia escolher as árvores em que teriam de ser enforcados os 3 cegos. Logo ao descer os degraus do terraço, viu o velho Garçolindo, o mais sábio jardineiro do castelo,
que estava a regar um canteiro de junquilhos brancos. Garçolindo, disse ela com voz autoritária, mostra-me o mais belo salgueiro do meu jardim, que seja bastante forte para que nele possa ser enforcado um homem. O velho jardineiro sabia de quem se tratava e caiu de joelhos, suplicando de mãos postas: perdoai-lhe, senhora. Para que querereis matar quem da vida só goza a metade? Não bastará para seu castigo não poder ele ver o que nós vemos. A princesa redarguiu severamente: se não queres que te aconteça o mesmo, Garçolindo, leva-me onde eu te disse. O velho jardineiro ergueu-se com um gemido, e caminhou diante dela, chorando baixinho. A sua cabecinha toda branca resplandecia à claridade nascente, como uma flor de luar. E assim andando chegaram até a beira de um lago em que nadavam cisnes. Ali estava a refletir-se em água o maior salgueiro do Parque Real. A princesa olhou. Que estranha expressão de saudade e de melancolia tinha aquela árvore, senhor. Das suas folhas pendentes escorria tristeza. O orvalho que as molhava ainda, fora talvez chorado pelos anjos, naquela noite singular. A essa ideia a princesa fechou os olhos instintivamente, mas, como num espelho, viu a expressão da árvore reproduzida dentro de si mesma. Tornou a abri-los. A árvore ainda lhe apareceu mais amargurada, com as suas grandes restes curvadas para o chão, num desânimo inconsolável. Garçolindo. Por que é esta árvore assim tão melancólica, senhora? Porque ela já sabe o destino que lhe queres dar. Cala-te, jardineiro, e leva-me até onde uma acácia que tenha galhos robustos. Ora, a acácia mais linda do jardim era a que ensombrava o velho pavilhão da defunta rainha. Indiferente à evocação do lugar, na certeza de que vida desaparecida é vida renovada, a árvore resplandecia no ouro das suas flores cheirosas. Ramalhuda e alegre, suspendia um ninho em cada galho. Da sua fronde irrompiam cantos, sentia-se na frescura o fremir amoroso de centenas de asas, mas não só asas de pássaros, como também de abelhas zumbidoras, que, luzindo ao sol, colhiam o mel das suas flores rutilantes. Desde as raízes estendidas na terra até a mais alta folhinha a desenhar no ar, a árvore fecunda falava em vida, esperança, maternidade. A princesa, tocada por aquela expressão jubilosa, voltou-se para o jardineiro e perguntou: Garçolindo, por que é esta árvore assim tão alegre? Senhora, porque ela ainda ignora o destino que lhe queres dar. Cala-te, jardineiro, e leva-me até onde o mais alto castanheiro do meu jardim. Já o sol ia quente e o céu, todo azul, não tinha fundo. Tiveram de subir a pé a colina das degoladas, atapetada de anêmonas e de cardos mansos. Fora naquele sítio que o avô mandara degolar duas servas, por intrigas de amor. Dizia a lenda do castelo, onde as próprias pedras porejavam contos, que desde então quem andasse por ali alta noite ouviria cantar plangentemente as anêmonas roxas ao luar. Chegando ao topo da colina a princesa parou estupefacta. Oh! A beleza do grande castanheiro! Que placidez a sua! Olhando-lhe para o tronco cheio de rugas e nodosidades e para as ramas severas,
de um verde sombrio e doce, ela percebeu que ainda mais do que as outras duas árvores, esta tinha uma linguagem compreensível e cheia de pensamento. Olha-me e verás que ao pé de mim se extingue o sofrimento. Nasci para abençoar. O lavrador esbaforido, que sai a morrer de insolação, encontra à minha sombra refrigério quando a terra esbraseada em que labuta dardeja ao sol. Simbolizo a doçura e a clemência, sou a cidade dos pássaros e o telhado dos mendigos errantes que os teus mordomos enxotam da tua porta e vêem chorar sobre as minhas raízes. É preciso conhecer-se o sabor das lágrimas para se perceber o valor da alegria. Eu quanto mais penetro na amargura da terra, mais me inebrio na beleza do espaço e no fulgor dos astros. Asterisco, 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 asterisco. A princesa não entendeu completamente a linguagem das árvores, mas ficou por alguns instantes meditativa. Asterisco, asterisco, asterisco. Já 3 coches esculturados, seguidos por cavaleiros reluzentes, tinham ido buscar os cegos do asilo. Pelas escadarias do paço, guardas de perucas brancas, suspendiam nas lanças de ouro as 3 grandes plumas amarelas do emblema real. Nos jardins, em torno das fontes de éguas cantantes, rondas de bailarinas dançavam languidamente, tangendo liras e pandeiros enflorados de loureiro e lilazes, e no pátio, sobre as lajes grandes, fora estendido o sumptuoso tapete de froco azul e ouro das grandes solenidades. Toda a corte, exceto o rei e seus ministros, estava reunida no imenso salão da Porta de Marfim, onde se ia ouvir a narração dos cegos. Ao fundo, no trono de brocado branco, a princesa parecia imperturbável. Nesse dia desprezará as joias, vestirá-se de véus brancos, de que se destacavam as suas tranças negras pendentes sobre o peito até aos joelhos. Tinha por cetro nas mãos uma grande haste de nardos, e mergulhava os pezinhos nus numa corbelha de jacintos brancos. Dir-se-ia ao ver ela que o perfume se condensara numa forma humana, resplandecente de mocidade. Súbito o som de um clarim preveniu que o primeiro coche tinha chegado ao pátio do castelo. A princesa nem pestanejou, mas toda a gente que enchia a sala não soube reprimir um movimento de susto e de piedade. Dentro, na galeria dos deuses, rompeu o coro das cantadeiras da morte, e foi só quando a sua última nota expirou como um gemido, que o guarda, batendo com o copo da sua adaga no escudo de ouro as 3 pancadas sacramentais, fez entrar os cegos até aos pés do trono. Os desgraçados vinham já vestidos de preto, prontos para o enterro. Sentaram-nos em 3 tamboretes distintos, a pequena distância uns dos outros, e era tal a sua palidez, que mais pareciam cadáveres que seres vivos. Reinou por alguns minutos um silêncio grave, até que, ainda do fundo da galeria dos deuses, irrompeu outro coro, concitando os condenados a serem sinceros e a pedirem perdão das suas faltas. Fim da música. A princesa ordenou com voz clara e firme: Tu, que mandei ao fundo do mar, conta-me o que viste. O cego agitou-se, passou nervosamente a mão pelos cabelos. Damas e cavalheiros sussurraram palavras de piedade. Asterisco, asterisco, asterisco. Fui da orla da praia até a vastidão do oceano sem limites visíveis.
onde o céu parece mais vasto e onde as águas são mais profundas e misteriosas. Nenhum corte de asa perturbava no ar a solenidade do silêncio e do vácuo, nem a vela do mais pequeno barco punha sobre a onda a nota viva de um pensamento humano. Era o nada terrível e augusto, na sua grandeza desesperadora. Entre o céu e o mar alto, sentia-me fora do mundo, na perplexidade de estar ou não fruindo uma outra existência. A grande maravilha nessa infinita planície de águas profundas é toda feita pela luz dos astros, que do alto a namoram e lhe alteram o sentimento. O levantar e o pôr do sol são solenidades sagradas para as ondas, e nada as duma e fascina como as esteiras do luar sobre os seus dorsos irritados. O ar livre, leve, enche-se então de segredos, falas de estrelas, vozes de mundos ignotos, que os nossos ouvidos imperfeitos não entendem, mas que o nosso instinto adivinha. A princesa atalhou, impaciente: não quero saber o que é o mar visto de fora, mas o que lhe observaste no fundo. E o cego prosseguiu, enxugando um suor de aflição: o fundo do mar é variado. Por vezes tenebroso, por vezes lindo. Caminhei sobre areias ou cascalhos, ora resvalando em limos e em maciezas de algas, ora golpeando as carnes em serrilhas de conchas, em unhas de crustáceos ou em granulações de madréporas e de corais. De trechos sombrios descia às vezes a poços de treva espessa, onde a água era mais fria e o silêncio mais lúgubre. Mas eu andava sempre, nada me intimidava. Topei assim com várias grutas de rochas sobrepostas, por cujos interstícios luziam como redarno das lâmpadas elétricas, os olhos de monstros sedentários, de formas extraordinárias e pele mole, cor de aço ou cor de ardósia. Andando sobre patas, como quadrúpedes terrestres, passaram por mim nas mais profundas regiões do oceano feras de corpo imenso e cabeça trombuda, em que mal se lhes percebiam os olhitos enevoados. Outros animais havia sem olhos, de bocas descomunais, com chifres no alto do dorso ou na cabeça, uns do feitio de saipos, outros do feitio de flores. E eu não tinha medo, e andava sempre. Dir-se-ia que a graça divina me revestia todo de uma armadura olímpica que me tornava invulnerável. A própria escuridão do fundo do mar era varda pelos meus olhos, como se eles comparticipassem da mesma natureza da dos seus habitantes. Colhi assim entre os meus dedos maravilhados palmas de rendas vivas e caprichosas e pérolas guardadas dentro de conchas entreabertas, como num cofre. Nenhum jardim terrestre me poderia dar tão vivo gozo. As algas espalmadas, de diversíssimas formas e tamanhos, tinham cores ardentes como as dos crótons ou macias e frescas como as do linho verde. Dentre grandes búzios opalinos e colunas de espuma petrificada, cresciam restos de uma vegetação crespa, fina, nervosa, estrelada de florinhas minúsculas cor de aljôfar, cor de âmbar, ou cor de opala. Desses jardins equentados passei a ladear profundas fossas. Vinham por elas acima animais rastejantes, de bocas imensas, como as dos crocodilos. Uns tinham as caudas crespas, irriçadas de espinhos amarelos, outros malhados de verde e negro avançavam aos bordos como bêbados.
Eram uns coeisai esféricos, pardos, revestidos no dorso por fileiras de espetos agudos e finos como agulhas, eram outros esguios e flexíveis, com cintilações azuis na pele branca. Nas partes chãs, imensos vertebrados passeavam demoradamente os seus corpanzes de aleijões, sinistros, erguendo tristes olhos, cobiçosos para os peixes que nadavam em cima, a uma altura inacessível de centenares de metros, como um hipopótamo pode olhar para as andorinhas no espaço. Correntes profundas que levam para o Equador as águas frias dos polos, arrastavam-me, por entre esponjas grandes, para novos jardins, onde cresciam plantas de restes flexíveis e umbelas cor de açafrão ou de esmeralda. Do encantamento ao pavor, do pavor ao encantamento. Das flores fantásticas via-me de novo arrojado para ao pé dos bichos, mais extravagantes. Os grandes animais do mar são monstros. Entre os pequenos, se uns lembram crisantemos vivos ou tulipas ansiosas por um beijo de luz, outros timunhas de bruxas, negras e rubras, ou cornos agudos saindo como puas dentre massas gelatinosas. Uns tinham carapaças denticuladas, outros só tinham cabeça e boca, ou só ventre. À proporção que eu me ia afastando da costa, muito menos belo me parecia o mar. Só até onde penetra a claridade do céu, penetra a cor e a alegria. Nos abismos do mar alto a treva gera figuras de pesadelo. Os animais marinhos são os seres mais estúpidos da criação. É a flor das águas que nadam os peixes mais ativos e inteligentes, alguns mesmo, pela ânsia do ar e da luz, emergem da onda em voos curtos e alucinados. A própria baleia gigantesca gosta de aspirar o ar livre em um fôlego largo. É só perto das costas que os sábios que se dão ao estudo da oceanografia encontram bons elementos para as suas investigações. As fúrias cegas dos pélagos profundos não atraem ninguém. Quem poderá conhecer toda a enorme legião dos povoadores do mar? Nem mesmo a conheceu o imperador Vitellius, que viu à sua frente, num banquete, 2.000 iguarias de peixes e 7.000 de aves finas. Com mais alguns imperadores dessa lavra o mundo teria sido exterminado, e até mesmo as cavernas do mar profundo tais glutões teriam ido buscar os animais de carne fosforescente e indigesta para entreterem a sua fome. Mas essa região soturna, é a única ainda vedada ao exterminador. O sabor que possam ter os seus animais, não será jamais apreciado pelo exigente paladar de imperador algum. Podem assim os monstros marinhos proliferar em paz, sem de leve suspeitarem que mundo irradiante, buliçoso e perverso vive acima deles sob o clarão das estrelas. Basta, atalhou a princesa. Só me falas em bichos de má catadura, e eu quero ouvir alguma coisa das sereias, das ondinas e desse velho majestoso, de longas, barbas e fronte coroada de pérolas e de corais, que se chama Neptuno. Deuses, ondinas, só povoam os mares da literatura. Acreditai, senhora, que a harmonia perfeita dos corpos das Vênus e dos deuses marinhos, só pode ter nascido da imaginação dos poetas. A mitologia foi o poema de um povo embevecido pelos asplenders da natureza. Cada um desses asplenders ele o encarnou em uma figura olímpica, mas feita à sua semelhança.
procurá-los em vão no fundo frio das águas, onde todos os seres tinham um feitio extravagante e, para nós, inédito. De lendas, de histórias e do passado só alguns despojos de naufrágios acordaram no meu espírito a lembrança de navegantes remotos, descobridores audazes, desaparecidos na vertigem dos ventos e dos séculos, no fim, que depreendeste de tudo que viste no fundo do mar, que a vida é o amor, real Senhora. Como assim? Então, esses feios bichos inconscientes, amam. Amam e só matam quando atormentados pela fome, e mesmo assim, aos animais de outra espécie, obedecem à lei da natureza. Só o homem guerreia o homem. Porque o homem é o animal de instintos mais imperfeitos da criação. A princesa ficou por instantes pensativa. Uma leve sombra se lhe estendia sobre o rosto lindo. De repente, voltando-se para outro cego, disse com a voz ligeiramente trêmula: agora tu. Um guarda avisou o cego interpelado, batendo-lhe num ombro com o copo da sua adaga. Asterisco, 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 ordenaste-me, Senhora, que eu viajasse pelo espaço infinito e vos viesse dizer dentro de 3 dias o que tivesse visto. Obedeço, mas infelizmente a minha palavra descorada mal poderá dar-vos uma ideia do deslumbramento de que vim cheio. Para não seguir sozinho em busca de paragens tão desconhecidas e difíceis, invoquei a presença de um velho pastor do Himalaia, afeito desde os mais remotos tempos a trilhar os caminhos azuis do firmamento, e com ele subi, redemoinhei, turbilhonei por entre os astros fulgurantes. Mas não era eu só que ia levado como uma folha seca pelo tufão. Grandes corpos de mundos luminosos valsavam comigo no espaço, em um movimento vertiginoso. E eu queria em vão entreabrir a boca, para uma pergunta que o meu ser transformado nem podia formular, nem portanto exprimir. Toda a minha alma se condensava em uma só faculdade, a do deslumbramento. Invulnerável, segui por entre a chuva de estrelas cadentes que zebravam de ouro o campo celeste. Assim, de espanto em espanto, fui de planeta em planeta. Outros astrônomos mais sábios tomaram-me das mãos do velho pastor do Himalaia, e, com uma precisão absoluta, ensinaram-me as distâncias, o peso e a posição de todos esses corpos luminosos e soltos no ar como poeira d'ouro. Mais do que nunca, ao divagar pelo firmamento, eu senti a glória do pensamento humano, que tão alto sobe e tão maravilhosamente descortina mesmo as coisas mais inacessíveis. Eu me embevecia no delírio de sensações inexprimíveis, era um ser alado trespassado por todas as tintas diluídas em ondas translúcidas no universo. Tendo emergido do lençol aquoso das nuvens, já completamente livre da atmosfera que envolve o globo terrestre, eu subia em guiros de valsa, em espirais de sonho, ora a órbita de um, ora a de outro astro. Filho da terra, todo o meu corpo se sentia atraído para as labaredas do sol. Para atingi-lo percorri milhares e milhares de quilômetros, passando por entre as estrelas, como através de rosas de um jardim fantástico. Eu ia para ele como a alma de um crente vai para Deus. Sentia já chegar o instante delicioso de me desfazer na sua luz,
quando uma força desconhecida me impeliu para uma corrente circular em que eu comecei a girar em torno do Sol imenso, sem forças para o atingir. Se fosse possível fazer a comparação do infinitamente grande com o infinitamente pequeno, eu diria que as miríades de corpos luminosos que se revolviam dentro do astro imenso, lembravam um enxame de abelhas ávidas, agitando-se na corola de um girassol completamente desabrochado. Ó, a luz bendita, que dá vida aos mundos e glória ao céu, como o seu esplendor inundou a minha alma de êxtase e de alegria para sempre. E os meus olhos suportavam a intensidade do calor e do clarão espantoso, à proporção que eu varava em segundos milhares de léguas, envolvido em raios de todas as cores, na ânsia insaciável de tudo ver, para tudo vos contar, Senhora. A fantástica velocidade dos astros enche de música todo o universo. Cada estrela tem uma voz na sinfonia do espaço imensurável e o seu ideal leva-a para um destino ainda não penetrado pelo nosso pensamento. Talvez o do amor, porque no espaço como na terra, há em tudo o mesmo fremito de paixão. São namorados do Sol os planetas que lhe giram em torno. A Via Láctea é um fervilhamento de corações estáticos e virginais, onde o amor se cristalizou em rutilações iriadas. Que é o nosso planeta visto do Sol. Um pequenino ponto flamejante. Um coração a arder. Que é a Lua. Um coração de viúva, onde a saudade imensa não esmorece. Em tudo o amor, sempre o amor. De Mercúrio a Vênus, de Vênus à Terra, que doce e linda viagem eu fiz. Eu ouvia dos mundos esparsos vozes inesquecíveis e piedosas, num eflúvio incomparável, que me entravam pelos ouvidos como vozes humanas. A princesa estava lívida de espanto e foi com esforço que, movendo os lábios, perguntou: e que diziam essas vozes? Dais, volta à terra e ensina aos homens a serem bons. Tu és humilde, e é pela boca dos humildes que saem as verdades. Sê clemente e apregoa a clemência, sê justo e exerce a justiça, e quando vaias alguém transviado do seu caminho, tu que és cego dá-lhe a mão e dás por aqui, e leva-o a salvamento. Dá a mão aos videntes, seguem o triste, e ensina-lhes o trilho da bondade e da compaixão, que é por esse trilho que se chega à felicidade e a Deus. Basta! Exclamou a princesa, tentando disfarçar um sentimento que a agitava. Depois, voltando-se para o terceiro cego, disse com voz já quebrada: agora tu. E o cego levantou-se, muito pálido, e começou: entrei pela floresta com o passo tímido e o coração medroso. Nada atrai e aterra ao mesmo tempo o homem como o desconhecido. Logo, porém, a minha pele fatigada de calor, ressequida pela aragem salitrosa da beira-mar, se sentiu adoçada e refrescada pela sombra das grandes árvores benignas. A claridade do dia traspassando a sua umbela verde diluía-se numa luz esmeraldina e repousante para as minhas pupilas abrasadas. Todo o ambiente me envolvia numa carícia de suprema consolação. Senti que a alma da floresta se abria para receber-me, e já todo absorvido pela sua grandeza e a sua poesia, ajoelhei-me devotamente e beijei a terra fecunda,
criadora de tantas maravilhas. Nenhuma palavra escrita ou falada me tinha feito jamais compreender a grande verdade que a natureza da mata enorme e inculta me ensinava. Ali, cada árvore era um poema, cada ninho um exemplo de meiguice, cada colmeia um exemplo de trabalho e cada flor um emblema de graça e de fantasia. Das nervuras e das raízes das plantas estendidas no chão, dos braços das lianas erguidas em múltiplas sanefas até ao mais alto arvoredo, das corolas das flores desabrochadas, desprendia-se um aroma sadio, sincero, um aroma vivo que os jardins cultivados não sabem exprimir. A minha língua é fraca para descrever o mundo de sensações elevadas que o interior da floresta acordou no meu espírito. Percebi pela primeira vez em minha vida que as árvores falam. O nosso ouvido imperfeito não apreende tudo o que elas dizem, mas adivinha que a sua linguagem é sempre eloquente, generosa e fecunda de ensinamento. A princesa estremeceu, lembrando-se do que sentira na véspera em frente das árvores do seu jardim. Seria então verdade? E as feras? Perguntou, dilatando as narinas e cerrando os olhos, no antegozo de descrições cruéis e emocionantes. As próprias feras tinham dentro desse mundo selvático que é o seu, uma expressão de nobreza, que me causou mais admiração do que terror. Sem fome, e livres da perseguição com que os homens as atormentam, elas tinham atitudes plácidas e olhares em que transparece qualquer coisa de profundo e de meditativo, onde não chega o caçador, está a tranquilidade. Só o homem é mau, só o homem envenena, o ar que respira, pela sua traição, a sua ambição ou a sua covardia, só o homem desconhece a sua verdadeira função na terra, em que Deus o pôs não para sacrificar os seus semelhantes, mas para amá-los como irmãos. Eu ouvi as vozes das águas em cascatas prodigiosas ou em regatos humildes. Eu ouvi as vozes do vento cantando ou uivando na espessura das selvas, eu ouvi o estrondar dos trovões, reboando pelas quebradas das serras, ouvi o urrar das feras, o bramir das enxurradas, o silvar das serpentes, o ramalhar das frondes, o gorjear dos pássaros. E em todas essas vozes dispersas e harmônicas descobri sempre o mesmo sentido de criação e de amor. Asterisco, 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 houve um sussurro pela sala. As senhoras levaram aos olhos os seus lencinhos de rendas, os homens encobriam os rostos perturbados com as abás dos chapéus emplumados que sustinham nas mãos. É que se ouviram lá fora os toques dos clarins da guarda, anunciando a próxima execução dos condenados e logo após entraram 3 homens na sala, com máscaras e roupagens amarelas e umas voltas de cordas suspensas dos cinturões de metal. Outro sussurro mais dorido percorreu a sala como um lamento. A própria princesa deixou cair das mãos geladas a sua doce e longa haste de nardos. Os clarins repetiram lá fora o canto da morte, mas a princesa fez aos carrascos um gesto, ordenando que esperassem, e voltando-se para os cegos perguntou ainda com voz estrangulada e olhar inquieto: respondei com verdade a esta pergunta. Como pudestes ver tudo isso, vós que sois cegos? Todos tremerão. Algumas damas desmaiarão. Que iriam dizer os infelizes? Asterisco, asterisco, asterisco. O mais velho e mais pálido dos cegos levantou-se e respondeu: Senhora,
quando o primeiro homem abriu para a luz o primeiro olhar interrogativo, sentiu-se arrastar por uma fada invisível e de tão forte prestígio, que ora o alçava às regiões sidéreas, ora o mergulhava na onda pavorosa, ou o embrenhava nas matas virgens a descortinar segredos nunca antes violados. Desde esse instante, eterno companheiro da humanidade, esse ser acode às suas invocações ou o leva sem cansaço a viajar pelo infinito. Língua não a tem, e fala todos os idiomas. Os seus dedos invisíveis dirigem as mãos dos poetas e logo tumultuam no papel chinas do próprio inferno ou do próprio paraíso. A sua boca, que ninguém viu, aflora no mais divino beijo a fronte de um triste miserável e logo ele descreve riquezas e tesouros inauditos. A sua voz não tem som, mas segreda ao ouvido dos músicos e logo ressoam as harmonias de cantos admiráveis. Os seus olhos não têm pupilas, mas contemplam as cores do íris e induzem os pintores a criarem nas telas figuras de beleza eterna. Cria as estátuas dos museus e cria as almas dos livros. É o supremo benfeitor do universo porque, reparai, até faz ver os cegos. Um calafrio percorreu a assembléia. As damas puseram-se de pé, cheias de medo. Os cavalheiros sacudiram no ar os seus chapéus emplumados e os 4 guardas de cerimônia cruzaram as lanças no chão, em sinal de súplica. Era a primeira vez que tal acontecia na corte. A princesa, apoiada aos braçais do trono, com gesto comovido e aflito indagou ansiosamente, o nome. Eu quero o nome dessa fada invisível e assim poderosa. Então, o mais novo dos cegos, erguendo o rosto iluminado, como se tivesse na fronte uma coroa de estrelas, respondeu: Senhora, o seu nome é Imaginação. Houve um suspiro de alívio em toda a sala. Uma doce onda de sangue tingiu de rosa as faces da princesa e, sem se poder conter, ela exclamou com entusiasmo: Pois abençoada seja a imaginação, que até faz ver os cegos. Ide em paz. Asterisco, asterisco, asterisco romperam rinos de glória na galeria dos deuses. As dançarinas voltearam com alegria em torno dos lagos do parque. Do alto das torres voaram os pássaros, em revoada, espantados pelo repicar dos sinos, e o jardineiro dos cabelos cor de luar veio depor aos pés da sua real senhora a mais linda braçada de flores que jamais se viu. Ó milagre! Desde esse dia a princesa olhou com atenção carinhosa para todas as coisas e dispensou proteção e bondade a toda a gente, convencida bem no fundo de alma, que o pior cego é o que não quer ver. Asterisco, asterisco, asterisco End of the Project Gutenberg e-book era uma vez. Asterisco, asterisco, asterisco Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark.
Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing,
perform, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.e2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder.
Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide,
in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement cap, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4
except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, these works provided the uses, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-62215441.
Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are text deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility,
www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Júlia Lopes de Almeida era uma vez. Rio de Janeiro. Jacinto Ribeiro dos Santos. Editor Era uma vez. The Full Project Gutenberg License.